Chegou o dia do Senhor, a Deus dai graças e louvor, pois concedeu-nos hoje a luz do Filho seu Cristo Jesus. Aleluia! No dia em que ressuscitou, Jesus na morte nos livrou, concede-nos consolação, justiça, vida e salvação. Aleluia! Uma boa tarde. Em Isaías 25:9 está escrito: naquele dia todos dirão, Ele é o nosso Deus. Nós pusemos a nossa esperança nele e Ele nos livrou. E é com essas palavras bíblicas que eu quero aprender com vocês neste culto desta tarde. Meu nome é William Quintal, eu sou estudante da Faculdade Zeste e atuo na comunidade de Canudos. E assim eu quero também aproveitar para agradecer a todas as pessoas queridas que estão aqui nesta tarde e ao pastor William pela generosa parceria e acompanhamento na música também. E é porque nós reconhecemos que estamos aqui, atendendo ao chamado que nos une e congrega da parte do próprio Deus, que prestamos este culto em nome dele, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Cientes de que a palavra de Deus vem ao nosso encontro, com desconcertante simplicidade, cantamos, reconhecendo sua presença e soberania, o hino 80. Louvarei a Deus. Louvarei a Deus. Das folhas distribuídas, número 1, louvarei a Deus. Louvarei a Deus, teu nome bendizendo. Louvarei a Deus, a vida nos conduz. Louvar é reconhecer que toda a vida, inclusive a que já não vemos, tem sua origem e o seu fim em Deus. Hoje, neste domingo, em que celebramos o Dia de Finados, somos chamados e chamadas a nos unir em memória e gratidão. Lembramos com saudade, mas também com esperança, pois a vida que vem de Deus não se perde. Diante da presença do Senhor, que cura e renova, abrimos o coração para confessar os nossos pecados, nossas faltas, certos e certas de que a graça de Cristo é mais forte do que a culpa e a morte. Oremos. Deus da vida, nesse dia em que lembramos os que amamos e já partiram, também queremos olhar para a nossa própria vida com verdade e humildade diante de Ti. Tantas vezes esquecemos de agradecer, tantas vezes deixamos que a pressa, o medo e a tristeza abafem o louvor que deveria brotar dos nossos lábios. Somos rápidos e rápidas em pedir, mas lentos em reconhecer. Somos ávidos por sinais, mas esquecemos de ver a Tua graça nas pequenas coisas. Perdoa-nos, Senhor, quando o coração se fecha, quando a lembrança se torna apenas dor, quando a esperança parece distante. Restaure em nós a fé viva, aquela que reconhece Teu toque nas feridas, a Tua presença nas ausências. Ensina-nos a lembrar com gratidão e a viver com esperança, na certeza de que em Cristo a morte foi vencida e toda lágrima será enxugada. Por amor de Jesus Cristo, Teu Filho e nosso Senhor, nós oramos. Amém. Amém. Ouçamos as boas novas do Evangelho. Jesus, ao ver que clamavam por misericórdia, não os rejeitou. Ele se aproximou, falou com ternura e os enviou curados a recomeçar o caminho.
Assim também hoje, o Senhor se aproxima de nós, toca nossas feridas visíveis e invisíveis e diz: a tua fé te salvou, levanta-te e vai. Portanto, se assim cremos, eu anuncio pelo mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo o perdão dos nossos pecados, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Cantamos a graça eterna de Jesus, o número 2. A graça eterna de Jesus, que veio me livrar, a mim tão grande pecador, ó graça singular, tal graça ao medo me levou, desde o dia em que eu criei, e bem feliz me transformou, tal nunca mereci. Perigos e horrores passarei na peregrinação, mas pela graça alcançarei celestial mansão. Enquanto no lar celestial, por tempo sem cessar, louvor daremos eternal a quem nos quis salvar. Senhor, pelas dores do mundo que ainda geme em luto e em fome, pelas guerras que roubam a infância, pelos corpos que tombam esquecidos, por todas as lágrimas que ninguém vê, Senhor, tem piedade de nós. Cristo, pelos que vivem sem abrigo, pelos que sofrem em silêncio nas noites frias, pelos que perderam quem amavam e pelos que não encontram mais sentido, vem e caminha conosco em meio à dor. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, quando a violência grita mais alto do que o amor, quando o medo paralisa e a esperança se esvai, quando esquecemos que a tua cruz é caminho de vida, reacende em nós a tua luz. Senhor, tem piedade de nós. Deus da compaixão, ouve o clamor do teu povo e das nações. Acolhe a dor de tuas criaturas e transforma em esperança. Amém. Cantemos Tem Piedade. É o número 3. Tem piedade, Senhor, ilumina teu povo, cura-nos, levanta, Deus, sobre nós o teu rosto. Mesmo quando o mundo geme, Deus não se cala, sua voz ecoa nas frestas da dor, nas pequenas alegrias que resistem, nas mãos que se estendem, na fé que ainda canta. O amor de Deus é mais teimoso que o sofrimento, mais forte que a morte, mais vasto que o esquecimento. Por isso mesmo, em meio às dores e lembranças, levantamos o coração e cantamos a tua glória, Senhor da vida e da esperança. Glória, glória, glória a Deus nas alturas.
estamos, vamos falar com o nosso Deus. Oremos. Senhor Deus onipotente, Pai misericordioso, pedimos com humildade que assim como a brisa suave nos toca aqui onde estamos, que também Tua palavra venha como uma brisa suave tocar o nosso coração, despertar a nossa esperança e firmar a nossa fé na ressurreição. Isso, ó Pai, nós te pedimos em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina, hoje e para sempre. Amém. Em preparação para ouvirmos da palavra, vamos cantar É como a chuva que lava. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Queremos ouvir da palavra do nosso Deus, palavra do Evangelho, conforme João, capítulo 11, versos 1 a 5 e 17 a 21. Em reverência ao Evangelho, convido a quem é confortável a se colocar de pé. E antes, aclamamos a leitura, cantando Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. João capítulo 11, versos 1 a 5 e 17 a 21, onde está escrito: Estava doente Lázaro, de Betânia, da aldeia de Marta e de sua irmã Maria. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Versículo 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e luz para guiar os nossos caminhos. Amém. Amém. Podemos ficar à vontade. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Amém. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, encontramos aqui um texto bíblico profundamente humano. Quantos sentimentos humanos nós encontramos nesse texto bíblico? É um texto que gera inclusive uma identificação conosco. Esses sentimentos estão nesse texto bíblico. A enfermidade de uma pessoa seguida de falecimento. Quem perdeu sabe o que é isso. Alguém estar doente e descansar. Ou talvez o sentimento da preocupação de quem está distante,
sabe da doença da pessoa querida, mas não consegue agora, naquele momento, chegar, dar um tempo de viagem. E aquela ansiedade, será que eu ainda chego a tempo? A vivência da saudade, do luto. Também em Marta e Maria tem o consolo dos visitantes. Várias pessoas que vão àquele velório de Lázaro dar aquele abraço. Não nos sentimos assim algumas vezes quando passamos por despedidas? Ou talvez até nós temos nesse texto a inconformidade e o sentimento de que Deus não fez nada. Como diz Marta, Senhor, se tu estivesses aqui, ele não tinha morrido. Talvez aquele sentimento, onde estás, Deus? Ou o sentimento de que Deus estava ausente quando mais precisávamos dele e que talvez se estivesse ali mais próximo, as coisas não seriam como foram. Sentimentos humanos, um texto cheio de sentimentos humanos. A vivência do luto traz questionamentos. Sempre que nós estamos diante da despedida de alguém, nos deparamos com algo que não queremos ter diante dos nossos olhos, a finitude da vida. E quando estamos diante da finitude do outro, de quem nos despedimos, também nos damos conta da nossa própria finitude e que nossa vida também é passageira. São sentimentos humanos, mas então chega ali Jesus, o Deus homem, verdadeiramente Deus e verdadeiramente humano. Quais são os sentimentos de Jesus acerca de Lázaro e suas irmãs? Jesus sofre com o seu amigo Lázaro, que partiu, mas por ser Deus e conhecer todas as coisas, ele diz: essa morte é para a glória de Deus. E só Jesus poderia dizer isso. Seres humanos não poderiam dizer isso, mas Jesus pode. Ele é Deus. Jesus sabe que a morte de Lázaro também é uma oportunidade para sinalizar a Páscoa, o que ele já vai passar, a vitória definitiva sobre a morte. A ressurreição de Lázaro é só uma antecipação, um sinal daquilo que ainda estava por vir. Qual é o sentimento de Jesus? Mais adiante na leitura bíblica, no versículo 33, diz assim: Jesus, vendo Maria, irmã de Lázaro, chorar, e assim os judeus que a acompanhavam, presta atenção nessa palavra, Jesus agitou-se no espírito e comoveu-se. Jesus fica agitado. Versículo 38, Jesus agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Este era uma gruta cuja entrada tinha posto uma pedra. Jesus se comove, mas Jesus também se agita. Se nós formos olhar o significado dessa palavra no grego do Novo Testamento, significa urrar de raiva. É uma raiva profunda. Jesus se enche de ira diante da morte. Jesus tem raiva da morte. Ele odeia a morte. E Jesus então se levanta naquele momento com punhos cerrados e vai em direção à sepultura de Lázaro, como alguém vai em direção a uma guerra. Porque ele detesta que Lázaro passou por isso que passou. Esse é o significado dessa palavra, que Jesus se agita. Ele tem raiva da morte, não quer a morte. Jesus entra na sepultura, porque para vencer a morte, primeiro ele tem que entrar nela. Após a Sexta-feira Santa, o mesmo que aconteceu com Lázaro acontece com Jesus. Jesus é sepultado. Ele está morto. Mas ele morre para vencer a morte de dentro para fora. Lutero tem um hino de Páscoa, Christ lag in Todesbanden, Cristo estava preso nas amarras da morte, e ele diz assim, resumindo muito bem essa ideia de que Jesus tem raiva da morte.
Foi uma guerra assombrosa quando a morte e a vida se degladiaram. A vida alcançou vitória. Ela tragou a morte. A Escritura anunciou como uma morte devorou a outra. A morte virou motivo de escárnio. A morte de Jesus devora a morte. Quais foram os sentimentos de Jesus? Jesus se encheu de raiva contra a morte porque Deus odeia a morte. A morte, precisamos lembrar, a morte não faz parte dos planos de Deus. Quando Deus criou tudo o que existe, em Gênesis 1 e 2, Deus não criou para a morte. Mas então por que existe a morte? Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. Quem criou a morte não foi Deus, foi o ser humano. Mas não fica só nessa parte, diz também, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O ser humano é especialista em gerar morte. Deus é especialista em gerar vida. A morte é uma dimensão da realidade humana. Em nossa humanidade, a morte nos separa de pessoas. Mas Romanos 8,38 diz: nada poderá nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida. Os sentimentos que nós temos hoje, a saudade e as lembranças, são sentimentos acolhidos por Deus, do amor de Deus. Também as suas perguntas, as suas dúvidas de por que as coisas são como são, eu não entendo. Também essas dúvidas são acolhidas por Deus. Até mesmo a nossa inconformidade é acolhida por Deus. Deus não quer a morte. Deus não quer a morte, mas não fugiu dela. Cruz. Na cruz, Deus mesmo encarou a morte frente a frente. O Cristo crucificado é o Deus que mostra o seu rosto em dor. Onde está Deus quando pessoas passam por enfermidades? Deus está na cruz. O Deus cristão é o Deus que não foge do sofrimento, mas que aceitou sofrer e por isso é empático ao nosso sofrimento. O crucificado é a revelação do Deus que não foge da dor, da angústia, da doença. O crucificado é a revelação do Deus que sofre tudo aquilo que nós, seres humanos, podemos sofrer. E Deus decide passar pela morte para vencer a morte. Deus nos dá assim misericórdia e seu amor incondicional. Não foi apenas um homem que morreu na cruz. Quem morreu na cruz? O Deus Filho, o Deus Homem. Deus morreu na cruz. Na cruz, Deus nos carrega em seus braços. E da cruz hoje nós recebemos o abraço de Cristo, cheio de consolo e de amor. Deus nos abraça da cruz, sofre conosco e conosco. E que você hoje possa receber esse abraço tão especial do crucificado, porque o amor de Deus não te abandona. Jesus ressuscitou Lázaro. E quando Jesus diz: Lázaro, vem para fora, isso não é palavra humana, é palavra de Deus. E quando é palavra de Deus, acontece. Assim como quando Deus disse: haja luz, e houve luz. O próprio Senhor Jesus foi ressuscitado na Páscoa. Lembremos hoje, nós temos esperança, vida eterna. Vamos confiar nas promessas de Deus. Aqui estão as promessas de Deus. E fé hoje se confunde muito com um pensamento positivo. Fé não é pensamento positivo, fé é confiança no que Deus prometeu. Deus é honesto para cumprir o que Ele promete. Quando eu digo eu confio na honestidade de Deus, a isso nós chamamos fé. Nós temos a esperança da vida eterna, estamos num cemitério, mas cremos que a nossa história em Cristo Jesus não termina numa sepultura ou nas cinzas da cremação. Existe mais.
E assim que o abraço, o carinho e o amor de Deus estejam conosco nesse dia. Porque hoje é dia de lembrar disso. Firmar de novo a nossa fé na esperança da ressurreição. Firmar de novo a nossa fé na certeza de que Deus não planejou, Deus não quer a morte. E firmar a nossa certeza de que Cristo ressuscitou. E porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Isso é a obra de Deus. Assim como foi também a obra de Deus na vida de Lázaro e no consolo aquelas duas irmãs que estavam tão tristes e abatidas. Tenhamos essa certeza. A certeza de que a morte foi vencida. Cristo morreu para vencer a morte de dentro da sepultura para fora. Amém. Amém. Nos colocamos de pé, quem é confortável. E convido assim a nós confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Nós cantamos então, mais perto quero estar. Oito. Mais perto. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, mesmo que seja dor, que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, andando triste aqui na solidão.
nós procedemos então à leitura dos nomes das pessoas que eram membros da comunidade Martim Lutero em Canudos, que faleceram desde o último culto de finados. Edgar Baum, 92 anos, falecido em 23 de novembro de 2024. Lídia Dietrich Fleck, 90 anos, falecida em 28 de janeiro de 2025. Valdir Gonçalves Ribas, de 72 anos, também falecido no dia 28 de janeiro de 2025. Alari Line Miller, 88 anos, falecida em 20 de março de 2025. Jenny Fleck Birkholz, 90 anos, falecida em 28 de março de 2025. Tessália Michel Kirchner, falecida em 30 de maio de 2025. Ondina Hahnemann, 78 anos, falecida em 14 de julho de 2025. Renato Silvestre Reinhardt, 70 anos, falecido em 22 de setembro de 2025. E assim também queremos ouvir dos membros da comunidade evangélica de Hamburgo Velho, falecidos de 1 de novembro de 2024 até 31 de outubro de 2025. Ema da Silva Machado, faleceu no dia 1º de dezembro de 2024 aos 79 anos. Vera Ivone Fritz, faleceu em 15 de dezembro de 2024 aos 74 anos. Horst Paulo Carol, faleceu em 19 de dezembro de 2024 aos 87 anos. Carlos Afonso Engel, faleceu no dia 22 de dezembro de 2024 aos 80 anos. Leonilda Edi Hungerdobler Dietrich, faleceu no dia 29 de janeiro de 2025 aos 83 anos. Celita Reinheimer, veio a falecer em 23 de fevereiro de 2025 aos 97 anos. Dorit Schiller, veio a falecer em 17 de abril de 2025 aos 90 anos. Marlene Hartz, veio a falecer em 3 de maio de 2025 aos 83 anos. Maria Julieta Lamp, veio a falecer em 5 de maio de 2025 aos 90 anos. Lilian Garcia Abril, veio a falecer em 28 de junho de 2025 aos 93 anos. Rejane Godinho, veio a falecer em 17 de julho de 2025 aos 70 anos. Vene Maria Der, veio a falecer em 3 de agosto de 2025 aos 81 anos. Leonie Baklavowski, veio a falecer em 19 de agosto de 2025 aos 86 anos. Edel Natália Heut, veio a falecer em 29 de outubro de 2025 aos 88 anos. Também lembramos dos membros da comunidade de Hamburgo Velho que após a cerimônia de despedida foram então para cremação. Valmiro Jager veio a falecer em 30 de novembro de 2024 aos 74 anos. Euberto Edson Fleck veio a falecer em 22 de dezembro de 2024 aos 87 anos. Herbert Casimir veio a falecer em 12 de março de 2025 aos 92 anos. Lassie Aline Schmidt veio a falecer em 12 de março de 2025 aos 86 anos. Dulce Winter veio a falecer em 26 de abril de 2025 aos 81 anos. Adrianus Vilen Vogelar
veio a falecer em 5 de julho de 2025, aos 93 anos. Nair Brucius Rost veio a falecer em 17 de julho de 2025, aos 85 anos. Delmar Armindo Der veio a falecer em 17 de outubro de 2025, aos 82 anos. Também queremos lembrar de membros de outras comunidades da ISLB que foram sepultados neste cemitério. Alberto de Oliveira veio a falecer em 28 de novembro de 2024, aos 95 anos. Gertrude Koch veio a falecer em 30 de janeiro de 2025, aos 78 anos. Egídio Jamie Ketz veio a falecer em 13 de fevereiro de 2025, aos 87 anos. Rosane Elisa Tomás veio a falecer em 12 de março de 2025, aos 68 anos. Lilian Luzia Pultz veio a falecer no dia 2 de maio de 2025, não temos a idade registrada. Paulo Reichert veio a falecer em 15 de outubro de 2025, aos 86 anos. E também a lista das pessoas não membros sepultados em nosso cemitério. Eloy Ardi Reinhardt, que veio a falecer no dia 7 de novembro de 2024, aos 77 anos. Ramona Rosa de Melo, falecida em 20 de novembro de 2024, aos 83 anos. Sila Maria da Silva, falecida em 22 de fevereiro de 2025, não consta a idade. Marcos Emílio Becker, que faleceu em 7 de abril de 2025, aos 61 anos. Benjamin Altenhofen Correia, que veio a falecer em 1º de junho de 2025, não consta a idade. Alba Santos da Silva, que veio a falecer no dia 1º de setembro de 2025, não consta a idade. Lili Iracema Foz, que veio a falecer em 14 de outubro de 2025, aos 95 anos. Cristo Jesus diz nesse mesmo texto, nesse mesmo capítulo que nós ouvimos: disse-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Amém. Oremos. Deus amado, sabes os nossos sentimentos e os conheces muito bem, porque te tornaste humano em Cristo Jesus, Ele que passou por esta terra e também passou pelo luto do seu amigo Lázaro, mas também foi renovado na esperança da ressurreição. Quando Ele mesmo passou pela morte e a venceu, Deus amado, obrigado por essa profunda esperança e que possamos carregar o domingo de Páscoa sempre em nosso coração, especialmente quando sentirmos saudade, especialmente quando, ó Deus, sentirmos o vazio das pessoas queridas, que ali, ó Deus, tu nos lembres da Páscoa, que teu Filho Jesus venceu a morte e ela não tem mais poder sobre ele. Abraça-nos nesse dia com o teu consolo, com o teu amor. Envia, ó Deus, ao teu povo o teu Espírito Santo, chamado e conhecido em tua palavra como o Consolador. Vem, Santo Espírito, vem nos consolar. Tudo mais que está em nossas mentes e corações que não pronunciamos, agora deixamos diante de Ti através da oração que Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Podemos nos assentar por um momento? Cantamos Nada Atitude, que é o número 9. Número 9. Podemos cantar ele algumas vezes, e assim também meditando na palavra de João, capítulo 14, verso 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Nada te turbe, nada te espante. Quem Deus conhece, nada lhe falta. Nada te turbe, nada te espante, pois só Deus basta. Nada te turbe, nada te espante. Quem Deus conhece, nada lhe falta. Nada te turbe, nada te espante, pois só Deus basta. Nada te turbe, nada te espante. Quem Deus conhece, nada lhe falta. Nada te turbe, nada te espante, pois só Deus basta. Podemos então assumir a posição de receber a bênção de Deus neste momento. Quem puder colocar-se de pé. O Deus da vida, que nos chama das margens e nos acolhe na graça, vá adiante de cada pessoa aqui, abrindo caminhos de esperança. O Cristo, que se fez entrega e mergulhou nas águas da nossa dor, fortaleça o coração de todas e todas, dando coragem nas provações e alegria no serviço às pessoas próximas. O Espírito Santo, sopro de comunhão e consolo, inspire gestos de ternura, palavras de reconciliação e coragem para cuidar da criação ferida. Que a paz de Deus se faça visível em tua vida, em tua casa e na comunidade. E que a bênção do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, permaneça contigo e com todas as pessoas, hoje e sempre. Amém. Amém. Nós vamos em paz confiados e confiadas na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o Príncipe da Paz, hoje e sempre. Demos graças a Deus. Cantamos Cuida Bem, encerrando então o culto desta tarde. Daqueles que estão à minha frente, cuida bem, Senhor. Daqueles que me seguem no caminho, cuida bem, Senhor. Daqueles que se encontram ao meu lado, cuida bem, Senhor. E caso for também do teu agrado, cuida bem de mim, Senhor. Daquelas que estão à minha frente, cuida bem,
Deus nos acompanha, nisso nós podemos confiar. Vamos e sirvamos ao Senhor com alegria. Ide na paz do Senhor. Amém. Amém.